Olá, desejo que estejam todos bem de saúde. Quero primeiramente agradecer o convite da Andresa, da professora Márcia, para estar aqui hoje participando desse projeto TED Talks sobre representação descritiva, que é um assunto tão central no ensino da biblioteconomia. Meu nome é Dulce Batista, fui professora de catalogação, História do Livro e das Bibliotecas, Análise da Informação na Universidade de Brasília. No programa de pós-graduação, eu atuei em disciplinas relacionadas à organização e representação da informação e do conhecimento. Tenho 2 livros publicados, Bibliotecária Pós-Moderna, Introdução à Análise da Informação, e como acontece com a maior parte dos docentes universitários, tenho artigos publicados também em revistas especializadas. Bom, com relação ao nosso tema de conversa aqui hoje, eu não pretendo me deter propriamente em modelos, esquemas e padrões, entrar num detalhamento assim de algum projeto específico, porque realmente eu estou preferindo centrar o meu foco na contextualização da representação descritiva no ensino mesmo da biblioteconomia. Isso pode parecer bastante básico, não é? Para alguns de vocês que estão me ouvindo, mas é de propósito, realmente, porque me parece que é a partir desse básico, exatamente, que nós teremos uma desenvoltura maior para lidar com todos os desafios e todas as situações deste universo tão rico, que é o universo da descrição bibliográfica. Então, me parece que, primeiramente, nós estamos lidando com uma espécie de núcleo duro da profissão do bibliotecário, né? Esse núcleo duro, sem dúvida alguma, é composto pelos processos técnicos, que são classificação, indexação, catalogação, e que servem ao propósito de exercer as seguintes atividades, né? Identificar para organizar, organizar para descrever, descrever para representar e representar para recuperar. Não é? Eu costumo dizer que todos os fenômenos e processos são muito mais complexos do que qualquer esquema, mas um esquema como esse serve para a gente visualizar de uma forma geral e se situar dentro da realização dessas tarefas, dessas atividades tão típicas e características. E eu acho interessante lembrar que desde a antiguidade, foi construído todo um corpo de conhecimentos que serve como base teórica para essas atividades. Então, como eu dizia, identificar qual é o passo inicial da identificação. Supondo que eu estou diante de um acervo considerável de publicações, não é? Então, a identificação inicial é por assunto, né? E na nossa área, essa identificação por assunto é realizada por meio da classificação, ou seja, nós vamos reunir objetos pelas suas semelhanças e separá-los pelas suas diferenças. E no meu entender, quando a gente fala identificar para organizar, organizar na nossa área significa basicamente classificar, que significa exatamente atribuir um código, não é? Dentro desta reunião e separação de objetos, nós vamos atribuir um código. Por isso é que eu digo que a classificação é a representação mais sucinta da informação, justamente por isso. Porque nesse código, que é atribuído de acordo com o esquema de classificação adotado, e esse esquema de classificação se baseia no uso de instrumentos, como, por exemplo, é o caso da CDU, nós temos toda uma tabela que vai classificar um documento no seu assunto e da forma extremamente detalhada. Então, você tem um grande assunto que se desdobra em especialidades, em áreas, e todo esse detalhamento vai estar expresso em um código de classificação. E para que serve? Eu estou primeiramente, me situando dentro do ambiente da documentação impressa, não é? Que foi aquela que prevaleceu até meados do século passado. Então, neste universo da documentação impressa,
Não há dúvida que esse código de classificação servia primeiro para identificar a partir do assunto e, em segundo lugar, e não menos importante, para distribuí-los nas prateleiras das bibliotecas. Então, você tem uma grande biblioteca e se torna fácil de localizar o documento a partir desse código de identificação, que é o código de classificação. Muito bem, saímos disso, que tem basicamente o ponto de partida para a classificação, como nós vimos, é o assunto. Tem um outro processo técnico, que é a indexação também, que a indexação se baseia também em 3 aspectos, um pouco diferente, porque é um pouco mais textual, vamos dizer assim, não é um código, mas trata do assunto do documento, assunto por título ou por autor. Mediante essa indexação, que depois resulta na atribuição de palavras-chave que se transformam em termos de indexação, constroem-se pontos de acesso ao documento. Esses pontos de acesso na indexação poderão ser o assunto, todos os documentos referentes a um determinado assunto, todos os documentos referentes a um autor, né? Tudo aquilo que um determinado autor escreveu. Ou por título, por exemplo, todos os títulos existentes numa biblioteca sobre o conceito de sistema e por aí afora. Então, a indexação é textual e ela reúne ideias e sentidos e as transforma em termos de indexação e pontos de contato. Muito bem, saímos disso. E o que é que tem a ver isso com a famosa representação descritiva? Porque nós desembocamos, então, na catalogação, que, ao meu ver, é a representação mais completa. Porque o que acontece? Nós temos aí um conteúdo muito rico e muito extenso. E esse conteúdo se subdivide, porque não há um programa de curricular, por exemplo, que possa dar conta deste rico conteúdo num período letivo só. Então, por conveniência didática, esses processos que devem ser realizados de forma integrada, mas que, entretanto, possuem conteúdos diferenciados, pela conveniência didática, eles estão aí divididos em disciplinas diferentes. Muito bem, e isso, de certa forma, acontece com a própria catalogação, que é uma descrição mais completa do documento, a descrição de cada um dos elementos extrínsecos e extrínsecos resulta na representação completa. Por quê? Porque inclui elementos de classificação, elementos de indexação e da análise propriamente dita, ou seja, decompor-se o documento nos seus elementos constitutivos, que são os elementos extrínsecos e intrínsecos. E o produto dessa descrição toda, né, ela é um produto bibliográfico denominado registro bibliográfico, que reúne exatamente elementos de todos esses 3 processos: classificação, indexação e catalogação. A catalogação, então, ela vai se deter em detalhe, né, em cima de todos os elementos que compõem o documento, tanto nos elementos formais, que a gente chama de extrínsecos, que não dizem respeito diretamente ao sentido, né, porque são elementos que compõem o produto, o concreto, a publicação em si. Então, isso tem a ver com local, editor e data, aspecto físico, número normalizado como ISBN, preço até, enfim, tudo que se refere ao aspecto físico do documento, como objeto que é comerciável, inclusive, comercializável, armazenável e tem um preço também. Agora, tem alguma coisa que é diferente, que é o sentido do documento, que, de certa forma, já ocupou os processos de classificação e indexação e que estão ali também na catalogação como um componente que é integrante desse registro completo. Então, a catalogação, porque ela engloba todos os 3 processos, ela é um registro completo do documento. E, ao mesmo tempo, porque, em função das mudanças, das variações nos suportes da informação, nos tipos de registro,
nos recursos e principalmente por causa do impacto da tecnologia da informação, já a partir de meados do século passado, a própria catalogação se subdivide de acordo com o enfoque predominante, que vai ser descrição bibliográfica, representação descritiva, catalogação por assunto e outras designações que possam surgir aí ao sabor das inovações que vão sendo o tempo todo implementadas. Muito bem, dito isso, nós temos que lembrar que esses processos todos são realizados de acordo com normas, modelos, normas, regras e padrões internacionalmente aceitos, né? Porque nada disso é improvisado nem aleatório, porque, como eu já disse anteriormente, isso tudo deriva de um corpo de conhecimentos muito consistente que vem sendo construído ao longo do tempo, desde a mais remota antiguidade até desembocarmos hoje no mundo da documentação ubíqua, eletrônica, digital, virtual, como queiram, mas que houve um ponto aí mais ou menos que seria de ruptura justamente no meado do século passado, com o surgimento do computador, depois com o surgimento da internet e todos os seus desdobramentos, para nos mostrar que a informação está cada vez menos circunscrita ao ambiente físico da biblioteca, do prédio de uma biblioteca. Ela está em todo lugar. E com isso significa que demanda, do ponto de vista do ensino, e do ponto de vista da realidade que se impõe, não é? Todo um novo corpo teórico, um aporte teórico novo que dê conta desta nova realidade da informação eletrônica. Não está se abrindo mão de nada do que foi feito até então. É o contrário, está havendo uma incorporação indispensável, aliás, dos conhecimentos oriundos da biblioteconomia aos novos conhecimentos que fazem o aporte teórico necessário para essa nova realidade da informação eletrônica. Então, nós temos, desde 1961, por exemplo, uma conferência que ficou muito citada, porque é um marco exatamente na padronização da descrição. Sentia-se perfeitamente a necessidade de haver uma padronização que possibilitasse o intercâmbio internacional de informação, principalmente em função do sempre presente fenômeno da explosão da informação e da proliferação de documentos pelo mundo afora em escala exponencial. Então, isso só foi crescendo, e aí, desde aquela Conferência de Paris, que estabeleceu uma sequência de áreas de descrição que deveriam ser obedecidas, seguidas para a padronização, nós temos o desdobramento hoje na Declaração Internacional dos Princípios da Catalogação, que pegou todos aqueles elementos que estavam lá na padronização da Declaração de Paris, foram adaptados, modernizados, atualizados, e nós temos então a Declaração Internacional dos Princípios da Catalogação. E o interessante é lembrar que os modelos, os padrões, as regras evoluem, mas a lógica da descrição permanece. Então, por isso é muito interessante observar que, nessa lógica da descrição, o que nós temos é um acréscimo necessário de conhecimentos, de substituições e aperfeiçoamentos. Nós temos um código que funcionou muito bem para o mundo da documentação impressa, que foi o Código de Catalogação Anglo-Americano, inclusive na sua segunda versão, a CR2, adotado durante muito tempo, que serviu muito bem. Agora nós temos essa outra realidade, nós temos o código, que é o RDA, Descrição e Acesso para Documentos. E aí nós temos nesses princípios, dos quais eu já citei, e que redundaram naquela estabelecimento das áreas de descrição padronizadas, nós temos aqueles princípios que já eram identificados das funções, dos objetivos da catalogação, tarefas, que seriam identificar, localizar, selecionar e obter. Tudo isso continua válido, acrescido de navegar. E aí nós temos todo um novo arcabouço teórico que resulta numa coisa muito interessante,
que é o casamento das linguagens documentárias com as linguagens computacionais, que recebe uma sigla, o nome de Sistemas de Organização do Conhecimento. Então, eu quero encerrar a minha fala aqui só lembrando o seguinte, que a teoria pura e simples, ela é árida. E a nossa profissão, essa profissão do bibliotecário, particularmente essa atividade da descrição, ela é uma atividade técnica. Então, qual é o grande desafio, tanto para professores como para alunos? É aliar teoria e prática. Só que a teoria é uma fundamentação indispensável, que significa o seguinte, mesmo que as coisas mudem, evoluem, nós vamos ter sempre uma base que nos vai nortear no enfrentamento dos desafios, das mudanças e de todas as inovações que surgirem. Então, eu diria que a teoria e a prática têm uma relação dialética. Enquanto a teoria é o que dá consistência e credibilidade à prática, a prática dá legitimidade à teoria. Então, essas duas coisas precisam estar casadas. A teoria não é árida e a prática não é sem função. As duas coisas precisam estar inteiramente relacionadas e são elementos indispensáveis ao nosso aprendizado e à nossa atuação profissional. Mais uma vez, muito obrigada, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nessa conversa tão básica, com certeza, mas que eu acho que é uma parte importante nós situarmos esse quadro dentro do ensino propriamente dito. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.